Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entrar na aula 14. Nessa aula, eu vou explicar para vocês uma certa diferença entre o que vem a ser um pronome interrogativo, que é uma pergunta, e um pronome relativo, que é aquele que relata, é aquele que menciona alguma situação. E, obviamente, é aquela, vamos assim dizer, aquela conjunção que junta uma frase, uma oração junto da outra, para que ela possa ser explicativa, quando é o caso, né, da situação em si. Bom, deixa eu mostrar para vocês primeiramente essa parte aqui. Por exemplo, nós temos os pronomes interrogativos que vocês já viram na aula anterior, na aula passada, que são who, quem, where, onde, when, quando, what, o qual, o que, which, o o qual, o que, dependendo, obviamente, da diferença entre o what generalizado e o which para opções, né? Quando eu tenho uma opção. Why, que eu não mencionei na outra aula, por um motivo que eu vou explicar depois, mas significa porque nas perguntas. E nas respostas, ele se transforma em because. Então, quando se faz uma pergunta, é why. Quando se responde, because. Porém, ele é usado de uma outra forma, que é muito interessante vocês entenderem. E o how, como? Como eu expliquei na aula anterior, na lista dos pronomes interrogativos que eu mencionei na aula passada. Agora, nós temos os pronomes relativos, que praticamente são os mesmos. São os mesmos que os pronomes interrogativos, só que um pergunta e o outro relata. Tá? Então, são eles: who, quem, where, onde, which, when, quando, which, o que, qual, why, porquê, how, como e o famoso that, que significa que. E, obviamente, vocês já sabem que o that representa um pronome demonstrativo que significa contar alguma coisa longe. That car, aquele carro. That book, aquele livro. That, para significar longevidade de você, ou seja, está distante de você. Entretanto, ele é usado como pronome relativo para juntar uma frase com outra a fim de explicar a primeira oração. Então vem a segunda frase, a segunda oração, e ele está no meio para explicar. Só que esse that é usado muitas vezes de uma maneira mais simples e mais, vamos assim dizer, popular, do que exatamente os outros dois que têm a mesma função. Veja, cada um desses aqui, dos pronomes relativos, praticamente vamos assim dizer, a tradução dela é que. A tradução dela é que. E eu vou mostrar para vocês em cada frase, para cada um delas aí. Ok? Preparados? Então, vamos lá. Primeiro vamos falar do who. Tá? O who diz o seguinte, deixa eu passar para lá de cá. O who diz o seguinte, o who relata as pessoas, que é referente a sujeito, ou seja, ela relata a pessoas. Então, veja bem, vocês viram na interrogativa que quer dizer who are you? Quem é você? Who are you? Quem é você? Mas quando ela se torna um relativo, ela diz o seguinte: the musician who wrote this song is Brazilian. Ou seja, o músico que escreveu esta canção é brasileiro. Então, o músico que escreveu essa canção é brasileiro. Então, o músico, quem? Nós estamos falando de quem escreveu. Então, se vocês forem fazer a mesma pergunta no verbo, quem escreveu? Who wrote? Quem escreveu? The musician, o músico. Certo? Então, ele relata, mas ao mesmo tempo ele pergunta. Então, who wrote? Quem escreveu? The musician. Agora, eu vou relatar.
The musician who wrote, então o músico que escreveu this song is Brazilian. Esta canção é brasileira. Entenderam? Então, obviamente, popularmente, as pessoas vão dizer o seguinte: the musician that wrote the song is Brazilian. Então, eles vão dizer that song, ou seja, the musician that wrote. Só que aí, se vocês observam popularmente, vocês podem até falar sobre isso, mas vejam, a conjunção that, ela é usada para explicar uma situação que, obviamente, ocorre por aqui, mas ela não menciona o sujeito, tá? Ou se menciona, ela não é tão específica, porque quando se trata de pessoas, em inglês nós não usamos muito that. Nós preferimos usar o who, que significa que, ou that, né? Mas é usado mais. Então, veja bem, vocês podem até usar, mas na língua inglesa, se alguém falar para você, the musician who wrote this song is Brazilian. Who wrote? Que diacho que está falando? Então, esse who aí, na realidade, é o quê? Ou seja, é a pergunta que você fez. Quem escreveu? Who wrote? The musician. Entenderam? Então, o pronome relativo, ele relata, mas ao mesmo tempo, indiretamente, ele pergunta. Então, observe a segunda frase. Where, que quer dizer onde. Ela relata a lugares. Ela tem a referência de lugares. Então, ela se refere a isso. Where are you? Where are you? Então, onde está você? Ou, mais popularmente, cadê você? Né? Cadê você? Where are you? Né? Onde é que você está? Onde é que você está? Que é famoso modo de dizer. Onde é que você está? Cadê você? Né? Onde está você? Where are you? É uma interrogativa, portanto, estou fazendo uma pergunta. Agora, eu vou relatar isso de uma forma. This is the house where I live. Ou seja, esta é a casa onde eu moro. Então, this is the house where I live. Então, essa é a casa onde moro. Ou seja, eu estou relatando que esta casa, né, eu moro. Agora, where I live, onde eu moro. Where, você for fazer uma pergunta, where do I live? Onde é que eu moro? This house, nesta casa. Entenderam? Então ela soa. Ele é um pronome relativo, mas ao mesmo tempo ele pode ser usado como pronome interrogativo. Ele pode usar para pergunta ou relatar uma situação. Então, this is the house where I live. Então, esta é a casa onde eu moro. Você pode ver que eu tenho uma setinha aqui mostrando que ela está sempre correlacionada ao anterior. Who, the musician, where, the house. Ou seja, a casa, esta é a casa que eu moro. Eu posso dizer que eu moro. Não preciso dizer onde moro, né? Esta é a casa onde eu moro, ou esta casa que eu moro. Eu poderia usar o that? Sim, poderia usar o that. This is the house that I live. Que eu moro. Que eu estou explicando, certo? Então, só que eu prefiro, como eu estou dando o lugar, eu prefiro usar o where do que o that. Porque o that, ele é usado para objetos, animais, né, coisas, vamos assim dizer, não específica, para simplesmente explicar alguma coisa. Mas, se eu estou dando lugar, eu quero mostrar o lugar, ou quem, como eu expliquei anteriormente, eu uso where ao invés do that. Então, this is the house where I live. Essa é a casa onde eu moro, ou essa é a casa que eu moro. Entenderam? É simples. A próxima. When. When, ele relata a tempo. Ele se referencia a tempo. Veja na interrogativa quando eu faço essa pergunta. When are you coming? When are you coming? Ou seja, quando que você vem?
ou quando que você está vindo. Né? Depois eu vou explicar uma outra maneira de falar isso. Mas, when are you coming? Quando é que você está vindo? Quando é que você vem? Ok? Quando relata, a gente diz o seguinte: the day when the movie starts is on Sunday. Ou seja, o dia que o filme começa é no domingo. Ou seja, o dia que o filme começa é domingo. Na realidade, eu estou dizendo que o dia quando o filme começa é domingo. Mas a maneira mais popular é dizer que. Eu posso usar o that? Posso. So, the day that the movie starts is on Sunday. Então, o that é usado para tudo. Certo? Mas, se eu quiser ser específico, e dentro da língua inglesa ele é mais usado, esses aí, os pronomes relativos, vocês têm que aprender. Aí você me pergunta, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Se eu quiser colocar, por exemplo, o that, todo mundo vai entender? Todo mundo vai entender. Mas e se eles, os ingleses, os americanos, os australianos, ou da onde for a língua inglesa falada, ele vai colocar para você os pronomes relativos. Ele não vai usar o that, ele vai usar os pronomes relativos. E aí como é que você fica? Você vai ficar com a banana na mão? Você vai dizer, não, the day when the movie starts is on Monday. So, o dia que o filme começa é no domingo. When? Por que não botou o that? Porque para eles não se coloca. Eles preferem usar os pronomes relativos mais normais do que o that. O that é um coringa, que é usado para todas as outras coisas. Ele é um coringa, mas ele não é o real. Veja a próxima frase. Which. Lembra que eu disse para vocês que o which ele representa o que, o qual e quando, o que, o qual e que, quando ele for uma interrogativa, mas ele é usado para opções. Então ele te dá opção, certo? Por exemplo, eu dei uma pergunta aqui. Which magazine do you like? Que revista que você gosta? Veja ou Vogue. So, which magazine do you like? Veja ou Vogue. Se eu quisesse perguntar, por exemplo, que revista que você gosta, eu estou generalizando todas as revistas, que é uma quantidade enorme. Aí eu não posso usar o which, porque eu não estou te dando opção. Eu vou te dar o general. O geral. General in English. Então ele diz o seguinte: what magazine do you like? Mas eu estou dando, what magazine do you like? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquele outro, papapá. Então isso representa o quê? Uma parte em geral, uma generalidade, como a gente diz em inglês, general. Tá? Mas, quando se usa o which, ele é opcional. Ele te dá opções. So, which magazine do you like? Veja ou Vogue. Pergunta. Mas eu posso relatar. E nessa relação eu digo o seguinte, olha. This is the cake. Não sei se vocês estão vendo aqui. Vou colocar aqui embaixo. This is the cake which my wife made. Ou seja, este é o bolo que a minha esposa fez. So, this is the cake my wife made. Esse é o bolo que a minha esposa fez. Eu poderia usar o that? Sim, claro, perfeitamente. This is the cake that my wife made. Mas aí eu não estou me referenciando diretamente ao bolo, porque eu estou dando opção. Porque é esse bolo que está aí, eu estou te dando a opção desse bolo. Então, é mais utilizado o which do que o that. That is the cat which scratched me. That is the cat which scratched me. O que significa que aquele é o gato que me arranhou. Aquele é o gato que me arranhou. Eu poderia usar o that? Sim. So, that is the cat that scratched me. Aí eu teria dois that aqui. O that como pronome relativo, pronome demonstrativo relata que tá aquele gato lá que está longe de mim, aquele que eu estou te mostrando, né? Que está demonstrando. E a conjunção de ligação entre uma frase e outra. Ou seja, que
explica essa situação. Então, that is the cat that scratched me. Então, aquele é o gato que me arranhou. Ou eu utilizo o mais comum na língua inglesa. That is the cat which scratched me. Entenderam? Então, para todas as pessoas que falam português ou latino-americanos, né, de um modo geral, seja ele de onde for, na Espanha, na Argentina, em Cuba, etc., eles vão usar a mesma situação que nós, brasileiros, portugueses de Portugal, da Angola, isso tudo que a língua portuguesa é falado, e a espanhola, latinos americanos. Nós não somos latinos, mas não são considerados latinos, mas tudo bem, deixa para lá. Esse é usado dessa mesma forma. Portanto, lembre-se, nós vamos utilizar isso aqui. That is the cake which my wife made, and that is the cat which scratched me. Which scratched me, não that, ok? Bom, somente você pode usar. Outra coisa que nós temos aqui é o seguinte, vamos falar do whose. Whose, tá? O whose significa de quem, ou então cujo, ou cuja, né? Que é muitas vezes falado por nós. Cuja ou cuja, de quem, etc. Ele relata posse. Ele está em cima da posse. Então, ele tá mostrando para você, ele está relatando, ele está se referenciando à posse de alguma coisa. Então, veja bem, quando a gente faz uma pergunta, a gente diz o seguinte, de quem é esse livro? Ou de quem é aquele livro? Quando a gente usa o whose, a gente sempre vem acompanhado do substantivo. E aí é o ponto da história, tá? Ela vem acompanhado do substantivo. Então, whose book is that? Vocês não podem fazer a pergunta, who's that book? Ok? Whose is that book? Eles entenderiam? Perfeitamente, entenderiam normalmente. Mas não é assim que funciona. Eles vão dizer, whose book is that? Ou seja, de quem livro é aquele? Ou de quem é aquele livro? Who's that book? Ok? Whose book is that? Essa é a maneira correta de se perguntar. Sempre usando o substantivo ao lado do pronome relativo ou do pronome interrogativo que relata posse, tá? Então, por exemplo, whose book is that? De quem livro é aquele ou de quem é aquele livro? E também ele pode ser usado para pronome relativo, que neste caso ele vai dizer o seguinte: the girl whose phone rang is my sister. So the girl whose phone rang is my sister. Ou seja, a garota ou a menina cujo telefone ligou é minha irmã. Então, cujo telefone ligou é minha irmã. Você pode ver que eu estou juntando o substantivo também junto dessa coisa. Ou seja, the girl whose phone, cujo telefone, whose phone rang, né, tocou, ligou, is my sister. Então, esse representa o pronome relativo de posse. Nós temos um outro aqui que é um pouquinho mais complicado, que é o famoso why. Why, você sabe que é o porquê numa pergunta, cuja resposta é o because. Porém, nós temos o why aqui que relata a razão ou o motivo de alguma coisa. Então, ele vai relatar uma razão ou um motivo de alguma coisa. Então, se vocês observarem bem essa situação aqui, tá? Ele vai dizer o seguinte, why, relata uma razão, motivo, why are you here? So, why are you here? Então, por que você está aqui? Por que você está aqui? Why are you here? Né? O famoso why, que todo mineiro fala, né? Why? Ah, why? Ok, why? Então, por que na pergunta? Agora, quando se relata, ele tem uma pequena transformação.
E aí vocês podem observar que geralmente, mesmo ele sendo uma relata, ele geralmente vai para uma pergunta, tá? Porque quando ele vai relatando, ele tem uma pequena modificação que eu vou mostrar para vocês. Então, veja só. Do you know why the petrol is high? Do you know why the petrol is high? Então, você sabe por que, que o petróleo, a gasolina, que aqui na Inglaterra é petrol, né? Nos Estados Unidos é gas. So, why do you know por que, que o petróleo está alto? So, do you know why petrol is high? Você sabe por quê? Você sabe por que, que o petróleo está alto? Então, eu estou fazendo uma pergunta. Certo? Então, na realidade, ele vai utilizar mais nas perguntas do que para relatar. Agora, quando eu quero relatar alguma coisa, tá? Quando eu quero relatar alguma coisa, aí que mora o problema da história. Porque ele vai mostrar para vocês uma situação bem mais simples. Ou seja, that's why. That's why, que quer dizer, é por isso que. That's why he doesn't buy a car. É por isso que ele não compra um carro, porque a gasolina está cara. So that's why he doesn't buy a car. Lembra de uma música que diz That's why the lady is a tramp. Então, that's why the lady is a tramp. É por isso que aquela senhora, né, ele é uma vagabunda, tá? Is a tramp. That's why the lady is a tramp. So, that's why. É por isso que. Então, quando vocês quiserem dizer é por isso que, that's why. Ok? Então, essa está relacionada com o why, para que vocês possam entender que ele faz geralmente a pergunta, mesmo relatando, mas ele também pode relatar isso daqui usando o that na frente. Eu posso usar o that com apóstrofe S com os outros? Posso, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas eu acho que a minha bateria não vai aguentar. Tudo bem, eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso. Senão eu faço um outro complemento com outra aula. Ok? Então, veja bem, nós temos o how, que também quer dizer como, né? How are you? Né? Como você está? Agora, this is why, ou that's why. That's how I do it. Isso é como eu faço. That's how I do it. Então, usando that também para referenciar. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho em relação a essa colocação, tá? Então, esses são os pronomes relativos, tá? Que representa a situação em si dessa, vamos assim dizer, parafernália relativa entre o pronome interrogativo e pronomes relativos. Ok? Então, eu vejo vocês na próxima aula, e na próxima aula eu continuo dando referência a esse that, que vocês vão ver, mais algumas coisinhas a mais, para que você possa entender. Alright? Por enquanto, de pronome relativo, é isso aí. Agora eu vou fazer um complemento para vocês na aula 15. Ok? Então, obrigado por terem assistido e espero que vocês tenham gostado da aula. Ok? Até mais.